o último falso profeta, o mais novo falso profeta que surgiu agora no cenário evangélico, tá? O nome do cidadão é pastor Júlio César, da igreja Santidade e Arrependimento. E por que esse pastor, teologicamente, biblicamente, escrituristicamente, doutrinariamente, é um grande falso profeta? Preste atenção, pasmem os senhores e as senhoras com o que eu vou falar, tá? Isso eu falo baseado em conteúdo, em pesquisa feita no conteúdo do próprio pastor Júlio César. Irmão, esse pastor saiu da Igreja Deus e Amor, fundou o seu próprio ministério, tá? E creio eu, ele trabalha idêntico a Deus e Amor. Creio eu que o interesse dele seja em arrebanhar, as pessoas ali da Igreja Deus e Amor, tá? Muita gente fascinada com o ministério dele, mas olha por quê, preste atenção por quê, tá? Seguinte, o ministério desse pastor gira em torno de cura, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, arrebatamento ao céu, arrebatamento ao inferno, visões, revelações, profecias, jejuns exageradíssimos, tá? E uma prática ascética violenta, muito forte, ao ponto de ele chegar a dizer que a mulher que pinta a unha vai para o inferno igual um traficante vai para o inferno. Aí deixa eu te falar uma coisa, olha se o ministério de um camarada desse, irmão, é digno do nosso crédito. Olha só, esse pastor disse que o anjo Gabriel apareceu para ele. Sim, o anjo Gabriel apareceu para ele. Não, mas não é só isso, tá? Porque o anjo Gabriel, se não me falha a memória, existem apenas 2 relatos do anjo Gabriel aparecendo para pessoas. Um foi nos dias do profeta Daniel, tá? E outro foi nos dias de Maria, a mãe do Senhor Jesus, quando apareceu para eles, falou com eles e depois voltou lá para onde ele está, assistindo diante do trono de Deus, tá? E agora esse pastor soberbamente vem dizer que o anjo Gabriel, que 2 vezes na história bíblica apareceu para 2 personagens, para trazer profecias importantes envolvendo o mundo e a salvação. Agora o pastor diz que o anjo Gabriel apareceu para ele. E pasmem os senhores e as senhoras, preste atenção, ele disse que além do anjo Gabriel ter aparecido para ele, a partir daquele momento o anjo Gabriel anda com ele. Irmão, dá para acreditar nisso? Não, sinceramente, a gente acredita porque de fato a gente tem visto de tudo, Chegou um ponto que, meu Deus, o que me disser da igreja evangélica eu acredito, porque infelizmente, meu irmão, é incrível o que está acontecendo. Você imaginou? Pastor Júlio César da igreja Santidade e Arrependimento diz que além de o anjo Gabriel ter aparecido para ele, agora também anda com ele, está com ele lá, está lá com ele lá, no ministério dele. Outra coisa, se você acha que é só isso, olha só esse segundo detalhe. Ele falou que um dia estava na igreja, no prédio que se chama igreja, orando. Senhor, fala comigo, eu te amo, se o Senhor ainda me ama, fala comigo, eu tenho que ouvir tua voz. Diz que de repente o telefone dele tocou. E quando o telefone dele tocou, não tinha número, não apareceu número, e ele disse que atendeu, travou, ele atendeu, e adivinha quem era? Jesus ligando para ele, irmão. Pastor Júlio César da igreja Santidade e Arrependimento disse que Jesus ligou para ele no telefone dele. Irmão, eu te pergunto uma coisa: que tipo de crédito nós podemos dar a um ministério desse? Que tipo de crédito nós podemos dar a um ministro desse, meu irmão? A um pregador desse, a um pastor desse, que diz que o anjo Gabriel apareceu para ele, que o anjo Gabriel anda com ele, está no ministério dele, e que Jesus ligou no telefone dele, porque ele pediu muito para Jesus falar com ele. Quantas vezes eu e você pedimos para Jesus falar conosco? E ele fala na palavra. Sim, claro, que se ele quiser também, embora isso seja raríssimo, acho que muito raríssimo, se eu quiser falar num sonho, numa visão, ele fala. Meu irmão, ligar no celular, tá? Eu fico preocupado com os evangélicos, que, meu Deus, nunca vi tanta ignorância bíblica, tanto falta de conhecimento bíblico como eu vejo
na igreja evangélica atual. O que acontece é que tem pessoas do Brasil inteiro indo visitar esse pastor, essa igreja, e quando chegam lá dizem: eu senti a presença de Deus, o pastor falando de tal é homem de Deus, eu senti a presença de Deus quando cheguei aqui. Esse é o problema, essa coisa do sentir. A Bíblia não fala que nós temos que sentir, a Bíblia fala que nós temos que crer. E a fé legítima, autêntica, bíblica, verdadeira, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus, o ouvir da Escritura, não de sonho, visão, foi arrebatada ao céu e fé. Irmão, coloca de uma vez na tua cabeça, tá? Que o carro-chefe dos falsos profetas são sinais, prodígios e maravilhas. Olha o que Jesus falou, Mateus 24, 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível enganaria até os escolhidos. Inclusive as pessoas interpretam esse texto errado, tá? Por quê? Porque o texto não está dizendo que ele vai enganar os escolhidos. O texto não está dizendo que ele vai conseguir enganar os escolhidos. O texto está dizendo que se fosse possível, ou seja, que os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos líderes, os hereges, eles fazem coisas tão absurdas, milagres tão absurdos, sinais tão absurdos, tão grandes, prodígios tão absurdos, tão grandes, porém pregando heresias, porém pregando, seguindo a apostasia, distorcendo a palavra, escravizando as pessoas. E eles colocam lá aquela doutrina rígida, né? Porque é o que o povo muitos da Deus e Amor gosta disso. Aí, como Davi Miranda morreu, né? Que já a igreja Deus e Amor, infelizmente, né? Que nunca enxergou, ela sempre foi uma igreja neopentecostal, só vinha piorando de uns anos para cá, e depois da morte do Davi Miranda, piorou cada vez mais, né? Só fez afundar cada vez mais, tá? Aí, como esse pastor sabe que o povo da Deus e Amor gosta disso, né? Não pinta cabelo, não faz unha, não se depila, não pode se vestir, ficar bonito, cheiroso, se vestir bem, né? Não é vulgar, não é ficar sensual, se vestir bem, ficar bonito, cheiroso, se vestir bem, ter uma boa aparência, né? Mas como os crentes da Deus e Amor foram doutrinados que é pecado isso, que a mulher tem que deixar o bigode crescer, que a mulher tem que deixar os cabelos em todo lugar crescer, que a mulher não pode pintar o cabelo, que a mulher não pode pintar a unha, que a mulher não pode usar uma maquiagem, mesmo que seja leve, que eu também ensino os irmãos, que as irmãs, que elas podem usar essas coisas, mas sejam moderadas, né? Não exagerem, tá? Mas os irmãos da Deus e Amor aprenderam isso, né? Aquele jejum, quanto mais forte, quanto mais violento, eu passar o dia sem comer e estiver agonizando, ai meu Deus do céu, não dá para morrer, mas eu não vou comer. Aí é que eles acham mesmo que Deus está se agradando deles. Irmão, meninice, tudo meninice, tudo criancice e falta de conhecimento bíblico. Uma igreja que não tem doutrina, se você for um ano de culto na Deus e Amor, você não vai assistir uma doutrina nunca. Você nunca vai sentar ali para estudar a Bíblia expositivamente, para estudar a Bíblia sistematicamente. Você nunca vai. Você vai para um culto para ouvir pregações, onde vai falar de vitória, de conquista, de cura, para ouvir testemunhos. Aí você vai ouvir, tá? Aí você vai ouvir. Então, as pessoas não aprendem a Bíblia, não aprendem a doutrina, não aprendem a Escritura, e eles acham que quanto mais eles se martirizarem, quanto mais eles se maltratarem, quanto mais eles praticarem a cesse, né, a autodisciplina do corpo, mais eles estão agradando a Deus, né? Então a salvação já não é pela graça, é por esforços deles, tá? Então o texto está dizendo aqui, irmão, que não é possível enganar os escolhidos. Preste atenção, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que se possível enganariam até os escolhidos. Então o texto é claro dizendo que não é possível enganar os escolhidos, tá? Então o que acontece? O que a gente vê claramente com isso, irmão? O que a gente vê claramente com isso é que está se cumprindo tanto essa profecia de Mateus 24, 24, tá? Que os escolhidos não são enganados, mas o resto das pessoas são, os falsos cristos, os falsos profetas. Eu vejo as pessoas seguindo esse tipo de líder, né, esse tipo de pastor, como o povo segue o Iricristo, como o povo seguiu o José Luiz de Jesus Miranda, né, aquele porto-riquenho que dizia que era Jesus, como o povo segue outros aí que dizem ser Jesus. E tem gente no Brasil aqui que diz, não, o Iricristo não, eu não creio que ele seja Jesus, eu tenho certeza que ele é Jesus. Do mesmo jeito, tem gente que vai
criticar o que eu estou falando aqui, que não vai aceitar o que eu estou falando, que vai dizer que eu estou criticando, que esse pastor é sim homem de Deus, que ele é sim santo e que ele é sim um escolhido de Deus. Então claro que vai ter gente para falar isso, é lógico, né? É óbvio que vai ter gente para falar isso, porque são pessoas que não olham através da Escritura, são pessoas que correm atrás de milagres, que vivem atrás de sinais, de prodígios, de maravilhas. E aí onde entra a célebre, né? A célebre frase de Lutero, que esses falsos profetas, irmãos, eles podem fazer chover milagres, podem fazer chover milagres, mas distorcendo a palavra de Deus, são falsos profetas e ponto final. Só os escolhidos que não caem nisso. Se possível, enganar até os escolhidos, mas não é possível. Não é possível. Então você não está sendo enganado, é porque você é um escolhido. Você tem a mente de Cristo, tá? E também a outra profecia de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, quando fala que Deus vai enviar a operação do erro para que eles creiam na mentira, para que sejam julgados e condenados. Está na Bíblia isso, tá? Talvez eles nem conheçam, não? Eu duvido os irmãos da Deus de Amor conhecerem esse versículo. Os irmãos da própria igreja desse pastor, Júlio César Sandário de Arrependimento, também conheceram esse versículo, porque eles não estudam a Bíblia, né? O negócio deles é só pregar, falar de jejum, falar de roupa, né? Que a mulher tem que usar com as roupas lá nos calcanhar, que a mulher não pode pintar as unhas, que, enfim, só falar disso, que não pode jogar videogame, que não pode ir ao cinema, que tem que ver trancado dentro de casa, que tem que andar com os olhos fechados, que ninguém pode fazer nada, que tudo é pecado, tá? E eu fui até arrebatar do céu, eu vi lá fulano, beltrano, ciclano, eu fui até o inferno, enfim, Deus me deu uma visão agora, a revelação. Meu irmão, então, as pessoas seguem isso, mas 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz assim, ó, falando da manifestação do anticristo, né, que vem junto com o falso profeta, falando que ele vai enganar, no verso de número 9 ele diz: a esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Porque tem crente que acha que não, aconteceu o milagre, Deus está ali, tá? E esquece de Mateus 24, que falso profeta e os falsos cristos também farão sinais e prodígios. Apocalipse capítulo 16 também, se eu não me engano, que fala dos 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que operam milagres, operam sinais, prodígios, que enganam o mundo inteiro. Apocalipse capítulo 13 também, do verso 11 em diante, que mostra o falso profeta fazendo sinais extraordinários, enganando os que habitam na terra, com sinais que foi permitido fazer. E aqui, em 2 Tessalonicenses 2, no verso 9, diz que o anticristo, o falso profeta, todo esse sistema aí vem com poder e sinais de prodígio de mentira, para enganar. Tá? Então aí muitos evangélicos, a maioria dos evangélicos ficam achando que não, tem milagre, Deus está lá, tem cura, Deus está lá, tem prodígio, Deus está lá, tem maravilhas, Deus está ali. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que o carro-chefe dos falsos profetas são exatamente os sinais e prodígios que eles fazem para enganar. Sinais e prodígios de mentira. De mentira quer dizer para enganar. Então o que acontece? Se os sinais e prodígios eles usam para enganar, inclusive aqui em Apocalipse, capítulo 13, verso 13, falando sobre o falso profeta, a besta de 2 chifres, parece cordeiro, mas fala como dragão, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, e engana os que habitam na terra, com os sinais que foi permitido fazer na presença da besta. Ou seja, observe que o texto mais uma vez diz: engana os que habitam na terra, com os sinais que ele opera. Apocalipse capítulo 20, verso 20, Apocalipse 19, verso 20 diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fez os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Ou seja, o falso profeta faz os sinais por meio dos quais ele engana as pessoas para elas serem condenadas, tá? Então, voltando aqui para 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, ele fala claramente, irmão, abre tua mente para isso, irmão. Por nisso que dá, todo mundo que aparece aí fazendo milagre, todo mundo que aparece aí fazendo prodígio, a Bíblia está mostrando, meu irmão. Abre os teus olhos para entender isso. Está claro aqui, ó. Carro-chefe dos falsos profetas são curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Eles fazem tudo isso com o intuito de quê? Nós vemos aqui em 3 passagens bíblicas, para enganar. Para enganar.
mas não é possível enganar os escolhidos de Deus. Graças a Deus que não é possível enganar os escolhidos de Deus, porque os eleitos de Deus não andam correndo atrás de milagres, tá? E olha, como é que eles conseguem fazer milagre? Olha aqui, Apocalipse 16, verso 13 e 14. E da boca do dragão, e da boca do falso profeta, aliás, da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos semelhantes a rãs, verso 14, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, ou seja, que operam sinais, espíritos de demônios que operam maravilhas, que operam curas, que operam prodígios, sinais, maravilhas. É isso que o texto está dizendo. Quando ele fala prodígio, ele envolve todo tipo de milagre, tá? Então saiu da boca do falso profeta e dos outros personagens ali, espíritos imundos semelhantes a rãs, são espíritos de demônios que fazem prodígios. A Bíblia está dizendo que tem espíritos de demônios que fazem prodígios, tá? Ah, pastor, mas ele revela coisas ocultas, escondidas, revela coisas, revela coisas que as pessoas não sabem. Irmão, olha, presta atenção. Eu coloquei uma mensagem eu vou colocar, não sei, eu sei que a mensagem já está aí no canal para entrar, tá? Demônios que profetizam. Vou mostrar Saul, quando o Espírito do Senhor saiu de Saul, apoderou-se dele o espírito mal, e Saul profetizava no meio da casa. Saul passou a profetizar quando o espírito mal passou a habitar nele. Vimos também a questão do profeta Micaías, quando é chamado diante do rei Josafá e do rei marido da Jezabel, que eu esqueci o nome agora, tá? O rei Acabe. Aí todos os outros profetas lá dizendo: vai, rei Acabe, porque tu vai ter vitória, Deus vai te dar vitória. O Micaías veio, aí falou para ele: olha, eu vi, olha o que é que Micaías falou: eu vi o Senhor sentado no seu trono, no exército do céu diante dele, e dizendo: quem persuadirá Saul? Quem o enganará? Acabe. E aí um espírito se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor perguntou: como? Eu serei espírito de mentira na boca dos seus profetas. Ou seja, que aqueles profetas estavam mentindo, estavam profetizando engano, mas achando eles enganados, né? Achando eles que estavam profetizando pelo Espírito de Deus. Tanto é que quando Micaías veio e confrontou todos aqueles profetas, dizia que eles estavam enganados, falou essa visão, um profeta bateu no rosto de Micaías e perguntou: de onde foi que saiu o Espírito de Deus para entrar em ti? De onde saiu o Espírito de Deus em mim para entrar em ti? Tá? Então Micaías disse: pois vá, se você voltar em paz, então Deus não falou por mim. Acabe foi, né? E acabou que morrendo. Então nós vemos aquela jovem em Atos dos Apóstolos, e uma jovem com espírito de adivinhação, profetizando: esses homens que vos anunciam o Evangelho são servos de Deus, são Deus Altíssimo. Fez isso durante muitos dias. Paulo se voltou para ela e disse ao espírito: em nome de Jesus, saia dela. Ela parou de profetizar, parou de adivinhar. Então não vai achar que milagre, cura, prodígio, sinais, maravilha. Tem um monte de mensagem no meu canal, no canal Missão de Fé, falando sobre isso, meu irmão. Eu já gravei muita mensagem sobre isso, mas vou voltar a falar de novo, porque já faz tempo, tem muita gente nova conhecendo o nosso trabalho agora, tá? Revelar coisas para vocês na Bíblia, tá? Não é revelação nova que vem do céu, da Bíblia, tá? Levar coisas para vocês da Bíblia, revelações da palavra de Deus que vocês não conhecem, que esconderam de vocês durante todo o sistema que vocês tiveram, durante todo o tempo que vocês estiveram presos ao sistema evangélico, que nunca ensinaram nada disso para vocês, porque o método da Igreja Católica Apostólica Romana Medieval foi o seguinte: foi proibir literalmente os fiéis de lerem a Bíblia, tá? Era proibido. A Bíblia passou a ser escrita só em latim, então as missas começaram a ser ministradas em latim, a Bíblia era em latim, ninguém entendia mais nada. Para aprender o latim, só o pessoal da classe alta, ou então se os outros sacerdotes, outros mais que estudassem para aprender. E o povo agora passou a ir para uma missa para ouvir um blá 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 blá, que ninguém entendia mais nada, mas estava lá. Estavam lá porque, né, tinham que ir, era o seu compromisso religioso, eles iam e se sentiam bem, embora não entendessem nada, e voltavam para casa e vendo a sua ignorância escriturística, ignorância doutrinária,
E se alguém aprendesse a orar o Pai Nosso na língua comum, era morto. Se a criança aprendesse, o pai era morto. Se o cidadão aprendesse, era queimado na fogueira. A igreja mandava queimar. Então eles proibiram, na base da força mesmo, da ameaça, porque se o povo lesse a Bíblia, ia perceber as heresias absurdas que a igreja católica havia introduzido. E a igreja evangélica hoje está fazendo o mesmo, só que com uma técnica, uma estratégia, um método diferente. Qual? Eles não proíbem o povo de ler a Bíblia, mas eles proíbem o povo de ouvir pregadores que têm compromisso com a verdade. Fica ouvindo esses pregadores de internet, você vai se engodar, né? Claro, tem muito pregador mesmo aí que engoda mesmo o povo, a gente sabe disso, né? Mas, meu irmão, muita gente está conhecendo a verdade através da internet, através de pregadores como Paulo Júnior, como Paul Washer, como David Wilkerson, como Augusto Nicodemos, como Hernandia Lopes, né? Como pregadores do nosso ministério para a glória de Deus, humildemente eu falo isso. Tem muita gente conhecendo a verdade através desses meios. Os pastores dele ficam lá, não, irmão, você está se engodando com esses pregadores, você está se engodando com esses pastores. Então, assim, eles ficam falando isso. E eles querem proibir as pessoas, eles estão se engodando, tá? Em outros casos, o que é que eles dizem? O que é que eles fazem para proibir o povo de ler a Bíblia? Eles não estudam a Bíblia. Não estudam. Vá numa igreja neopentecostal. E na maioria das igrejas pentecostais, tá? Ainda algumas Assembleias de Deus que estudam a Bíblia, graças a Deus, né? Mas vai em igrejas neopentecostais, Deus é Amor, Universal, Mundial, Igreja da Graça, Jerusalém, Igreja Plenitude do Trono, vai em igreja e muitas outras. E essas outras igrejinhas neopentecostal de bairro aí, meu irmão, você não vai ver um culto de doutrina, tem um nome, culto de doutrina, lá tem um nome. Mas não tem um estudo expositivo da Escritura, não tem um estudo temático das doutrinas bíblicas, não tem, tá? O camarada pega, o culto de doutrina deles é o seguinte, ele pega um texto da Bíblia, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, né? Irmãos, a mulher do fluxo de sangue, porque o fluxo de sangue era a fase menstrual da mulher, e a mulher era impura naquele tempo, e ela não podia tocar nas pessoas, estava impura e tal, né? Mas o fluxo de sangue daquela mulher não era apenas uma questão menstrual, era algo desregular mesmo, aleluia, glória a Deus, e Deus vai fazer milagre esta noite, tenha fé na mulher do fluxo de sangue, tá? A doutrina é isso das igrejas hoje. Eles não sabem o que é doutrina bíblica, eles não sabem o que é trazer uma exposição bíblica, uma doutrina bíblica, e o povo vai perecendo com isso. As pessoas têm sido privadas, proibidas, sem saber, sem perceber, de estudar a Bíblia. Tanto é que qualquer um crente desses, seja da Deus é Amor, de qualquer outro ministério neopentecostal ou pentecostal que não estuda a Bíblia, tá? Qualquer um desses irmãos que simplesmente abrir a Bíblia, tá? Não para ler alienado a sua placa denominacional, não para ler com o viés da sua denominação, mas para estudar de fato o que a Bíblia diz. E os crentes que fazem isso descobrem a verdade, e aí passam a enxergar as heresias dentro da denominação que ele está fazendo parte, e aí acabam tendo que sair e procurar igrejas sérias, igrejas bíblicas. E aí a igreja da campanha perde mais um na campanha, perde mais um dizimista, perde mais um ofertante, perde mais um fazer sacrifícios e votos e propósitos, irmão, perde mais um escravo, porque é isso, a doutrina deles gira em torno para escravizar as pessoas com medo, tá? Com medo. Aí eles ficam pregando essa doutrina do medo para escravizar a pessoa lá, tá? E aí a pessoa fica escrava daquela denominação e acha que não tem outra para ela fazer parte, porque a doutrina é aquela, né? O pastor é santo. Então, voltando aí para esse pastor Júlio César Santana de Arrependimento, aí fica falando para as irmãs, né? Sobre essa questão aí, essa prática rigorosa, né? De que nenhuma unha a mulher pode pintar, de que a mulher não pode, certamente não pode se depilar, porque é pecado, é vaidade, que enfim, os irmãos, a família não pode sair, a família não pode ir ao cinema, a família não pode se divertir, a família não pode fazer as coisas, se divertir assim juntos, sair para algum lugar, né? Aí vai oprimindo o povo ali, aí as pessoas passam a viver assim: casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja. Chega um ponto que elas não vão aguentar mais, ou elas vão cair em depressão,
ou o estresse vai estar dentro de casa, marido, a mulher, os filhos, todo mundo estressado, porque ninguém se entrete, ninguém pode assistir um programa, ninguém pode assistir um filme, ninguém pode brincar de videogame, ninguém pode fazer nada que é pecado, e as pessoas vão se estressar, né? Aí daqui a pouco o estresse dentro de casa, o marido que é carne, né? Que nós somos carne réa mesmo, acaba olhando para outra mulher lá fora, ela em casa é só briga, acaba caindo no adultério, a mulher do mesmo jeito, os filhos arrumam um coleguinha lá fora, daqui a pouco vão para as drogas, para o tráfico, enfim, irmão, então tem que tomar cuidado com isso, queridos. Então eu deixo aqui um alerta aqui a esse pastor Júlio César, da Igreja Sanitária de Arrependimento, seus seguidores, os pastores, irmãos da Deus e Amor, que tem vindo muitos irmãos da Deus e Amor visitar a gente, graças a Deus. Irmãos dessas igrejas, Assembleia de Deus, algumas Assembleias de Deus que não tem mais compromisso com a palavra, igrejas como Universal, Mundial, que algumas, quando resolvem estudar alguma coisa na Bíblia, estudando totalmente alienado à doutrina da denominação, né? Aí complica a coisa, é mesmo que não estudar. É melhor que não estivesse estudando, porque estudar alienado à doutrina da denominação é melhor que não estivesse estudando. Vai alienar as pessoas cada vez mais. Então eu convido esses pastores de tantas outras igrejas, irmão, que vocês revejam sua teologia, tá? Sejam homens de Deus de verdade, querido. Eu sei que tem muito pastor aí, gente boa, na Universal, na Mundial, nessas igrejas que eu citei aí, tá? Mas e vocês muitas vezes se veem presos a isso aí, porque acham que se saírem não vão ter para onde ir. Pastores até mesmo da Assembleia de Deus apóstatas, que Deus tem aberto os olhos deles e se veem, poxa vida, eu estou com os olhos abertos, mas eu não posso sair, eu vou para onde? Eu tenho que ficar aqui, eu tenho que me sujeitar a isso. E nós não somos sujeitos a isso, irmão. Não tem que sujeitar a isso, tá? Tem muitos ministérios aí para a gente visitar, para a gente conhecer, ok? Não, mas vamos chamar de rebelde. O problema deles é chamar de rebelde, querido. O problema deles é só, se você é um líder, se você é um presbítero, um diácono, um evangelista, um pastor, tá? Então, procure um pastor da sua igreja e fale com ele: pastor, eu estou saindo. Aí, tem pastor que vai amaldiçoar, que vai jogar maldição, mas fica tranquilo com isso que não pega não, tá? Pega nele, mas você não pega não, tá? E se ele não quiser deixar você sair, ele não é dono de você. Você já tem que ter convicção. Não, eu estou convicto, eu vou sair, eu vou comunicar porque eu quero comunicar. Já, porque é líder, né? Mas já as ovelhas, eu não vejo a mínima necessidade de você abrir os olhos e estar dentro de uma igreja herética. Se você não tem nenhum cargo, você não precisa comunicar. Pô, você está dentro de uma igreja herética, Deus abriu os teus olhos ali, acordou para a realidade, viu que não passa de uma seita, de uma heresia onde você está. Aí você vai falar com o pastor para quê? Não tem nenhum cargo, basta sair na bênção e pronto, meu irmão. Pastor, não vou estar rebelde, não. Vai estar rebelde se você ficar. Aí você vai estar rebelde. Por quê? Porque você vai estar se rebelando contra Deus. Se Deus já está dizendo, né? Deus já está dizendo, demonstrou a verdade, aí você vai continuar para quê? Não adianta continuar, tá? Como o texto que o Afonso Souza colocou aí, Efésios 2:20, que diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, que Jesus é a principal pedra de esquina. Então Jesus é a principal pedra de esquina. Não tem que estar correndo atrás de milagres, curas, sinais, prodígios, maravilhas. Se você quiser fazer, ele faz. Se você quiser curar, ele cura. Não tem que estar maravilhado aí com esses pastores aí que diz que viram o anjo Gabriel, que anjo Gabriel anda com ele, que Jesus ligou no telefone. Isso é falso profeta, meu irmão. Isso é falso profeta. Mesmo que ele não saiba que ele é um falso profeta, como lá os profetas do tempo de Micaías, né? Aqueles falsos profetas do tempo de Micaías achavam que estava profetizando e revelando pelo Espírito de Deus e não era, tá? Mesmo que eles não saibam, mas eles são, tá? Então é isso. Então nós temos que acordar, porque a situação está complicada e nós não podemos continuar dormindo, tá bom, irmãos? Em nome de Jesus. Então, queridos, quero agradecer vocês, tá? Pelo que vocês têm feito aí pelo nosso trabalho, tá bom, queridos?